eu sou a ressurreição e a vida, e eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a 7ª revelação. A gente tem estudado no livro de Apocalipse que o número 7 está ligado à ideia de completude. A primeira coisa que eu tiro desse fato é que Deus está dizendo para a gente que Ele nos completa, que Ele nos dá a ideia de satisfação completa, de felicidade completa. Outra lição que nós tiramos de cara aqui é que Jesus é a videira, que nós fomos enxertados nessa videira e que nós passamos a fazer parte desse universo, dessa bênção de ser os ramos da videira. No Antigo Testamento, no livro de Isaías, o profeta também fala, no seu capítulo 5, que Israel é a vinha de Deus. Israel seria a videira de Deus, só que é uma videira incompleta, é uma videira imperfeita, porque logo depois desses textos em que Israel aparece como uma videira, e aparece em outros textos também do Antigo Testamento, sempre depois disso vem a ideia de fracasso. Israel era a vinha, mas não era a vinha perfeita. Essa passagem de Isaías e das outras passagens do Antigo Testamento se referindo a Israel como vinha, era somente um apontamento, estava só apontando para a videira perfeita que ainda viria, que é Cristo. Jesus já havia se referido como substituidor de templo, na ideia de casa de edificação, também substituía o próprio Moisés e substituía também as festas judaicas. Jesus veio para completar, para ser completo, para ser perfeito. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma palavra-chave que tem nesse texto, que é o verbo permanecer. Permanecer em Cristo. O que seria permanecer em Cristo? Seria somente estar ligado à videira, como nós estamos, mesmo que enxertados. Não é a ideia só de permanecer ali fisicamente. Aqui, o texto está nos ensinando que permanecer é um conceito mais amplo. Significa de estarmos em relacionamento com Cristo, de estarmos em comunhão com Cristo, de termos intimidade com Cristo. Essa é a ideia do texto. E essa ideia de permanência nos leva a duas outras consequências que também estão aqui no texto, em palavras-chave, como amar e odiar. Permanecer em Cristo é amar aos nossos irmãos. Aqui também está escrito, é um mandamento, amar uns aos outros. Assim como também Paulo dispôs lá no capítulo 12 de Romanos, nós temos um relacionamento de amor com os irmãos. A outra consequência que nós percebemos nesse texto é de nós odiarmos o mundo. Não odiarmos as pessoas do mundo, mas odiarmos o mundo e tudo aquilo que o mundo representa em termos de atitudes ruins. É nós nos apresentarmos a Deus com vestes brancas, com vestes santas. O texto também nos informa que o nosso Deus é um Deus alegre, é um Deus de alegria. Mas há uma coisa que torna Deus ainda mais alegre, que é o fato de nós permanecermos nele, permanecermos em comunhão com Ele. Que essas palavras nós estejamos guardando em nossos corações hoje, e que nós tenhamos esse relacionamento com Cristo, não só o relacionamento de chegarmos aqui na igreja hoje, não só de frequentarmos esse evento no final de semana, mas que esse relacionamento seja contínuo. É isso que o texto que nos ensina, que esse relacionamento deve ser um relacionamento contínuo, dia a dia. Não que nós cheguemos em casa hoje, coloquemos nossas Bíblias lá na prateleira, na estante, e só venhamos a abrir no próximo domingo, mas que durante toda a semana nós possamos nos alimentar desse texto sagrado, da revelação de Deus para as nossas vidas. Amém? Nós vamos chamar o grupo de louvor para louvar ao nosso Deus. Em seguida,
Vamos continuar com o nosso ritual. Graça e paz, igreja. Vamos ficar de pé para louvar ao nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada.
o Senhor é nosso castelo forte. Ele que é capaz de mudar as nossas vidas. Ele que mudou as nossas vidas. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu do seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo Deus do seu amor. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu. Sim, diferente hoje é o meu. Sim, diferente hoje é o meu coração.
Meus irmãos, nesse instante nós vamos liberar nossas crianças para suas salas infantis, para que possam ser alimentadas e edificadas pela palavra do Senhor. Nesse instante, nós queremos convidar o pastor Luciano para vir aqui. Esse servo do Senhor, instrumento de Deus, que o Senhor tem usado para edificar a nossa igreja nesse final de semana, nesse evento. E nós oramos para que o Senhor continue usando poderosamente, graciosamente, para trazer para nós os seus ensinamentos. Em nome de Jesus, nós agradecemos pela presença do pastor, para a glória do Senhor. Feliz dia do Senhor, minha gente. Amém. Glória a Deus. Esse dia é um dia muito especial para todos nós, não é? É o dia que o Senhor nos reservou o privilégio de, como igreja, estarmos juntos e em casa descansarmos no Senhor. Muito obrigado, meu mano. Que bênção. Eu vou vir mais para aqui porque tem uma apresentação. E aí, quanto menos pessoas estiverem, ou eu estiver na frente, melhor, não é? Hoje pela manhã, eu queria falar com vocês sobre o ministério de música propriamente dito na igreja. Vai ser uma palavra bem prática com relação à vida da igreja na área da música. Então, o tema da palestra é o ministério de música na igreja. Já pode ir, meu mano? Mateus, isso. O ministério de música na igreja. Deixa eu abrir aqui para mim também o meu roteiro. Muita coisa que nós vamos falar aqui hoje tem a ver especificamente com o ministério de música, mas é importante que toda a igreja esteja inteirada disso, dessa vida de Cristo. Eu estou sentindo falta de algumas pessoas do ministério de música. Ah, tá certo. Isso, tá bom, tá joia. Vamos cantar um cântico então de adoração ao Senhor, e aí eles chegam, né? E quem sentar lá atrás eu vou pedir para vir mais para aqui para frente, para a gente poder ficar mais próximo, né? Eu queria ver se em algum momento a gente tinha perguntas e respostas, né? Aí eu acho que vai ser bem proveitoso se for assim. Um minuto. Boa ideia. Assim ele vai, né? Isso. Vocês conhecem um cântico chamado Louvado Seja? Louvado seja. Quantos conhecem aqui? Levanta a mão. Uma boa parte, né? Eu queria cantar esse cântico porque ele tem tudo a ver com o que nós vamos falar. Ele diz assim: recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim, e do teu amor que restaura em mim o meu amor por ti, Jesus. Já pensou nisso? Que a nossa adoração é fruto da graça do Senhor na nossa vida, do amor dele que restaura em nós o nosso amor por ele. Vamos cantar esse cântico.
Só um minuto, só um ajustezinho. Louvado seja, Senhor, teu nome. Louvado seja, que bênção, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações, exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que restaura em mim o meu amor por ti, Jesus. Engrandecerei e exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Amém. O que é louvor? Os irmãos sabem o que é louvar? Quem pode me dar uma ajuda nesse sentido? Pedro, o que é louvor? Qualquer um dos dois. Muito bom, muito bom. Agora, louvar e adorar são a mesma coisa? Sim, não, mas não por quê? E a gente não pode, assim, adorar a mulher, né? Isso. Vocês ouviram o que Rênia falou? Vocês ouviram? Alguns ouviram, outros não, né? Alguns... ela falou assim, que a palavra de Deus fala que o marido louva a mulher, né? Quando a mulher virtuosa, né? De Provérbios, ela é louvada pelo seu marido, mas ela não pode ser adorada pelo marido, mas a adoração só a Deus, né? E a gente vai ver isso. Passa aí, mano, por favor. Louvar, em primeiro lugar, é reconhecer os feitos de alguém. É do fundo do coração, como Pedro falou, mas é reconhecer que alguém fez alguma coisa muito legal. É por isso que é possível louvar pessoas, por isso que o marido louva a sua mulher. Quando nós agradecemos alguma coisa que foi feita a nós, nós estamos louvando aquela atitude. Nós chamamos de atitude louvável, não é? Meu berço é batista, né? E aí na igreja batista tem uma reunião administrativa chamada de sessão. E na sessão são tratados vários assuntos. E aí de repente o nosso irmão Lázaro, que é cheio de dinheiro, ele comprou para a igreja esses ar-condicionados. E aí o nosso irmão Paulo reconhece que aquela atitude do nosso irmão tão bombado, não é? Lázaro, foi uma atitude muito boa. E aí ele diz assim, ele levanta e diz assim: pastor, que é geralmente o presidente, né, ou do conselho na igreja presbiteriana e da sessão nas igrejas batistas, é o pastor da igreja. E aí Paulinho levanta e diz assim: eu gostaria de propor um voto de louvor ao nosso irmão Lázaro, porque tão cheio de dinheiro que ele nos abençoou com esses ar-condicionados, e agora nós podemos louvar a Deus com muito mais conforto.
Aí o pastor pergunta assim: os irmãos, quem apoia essa proposta? Aí alguém apoia. Alguém quer discutir a proposta? Os favoráveis votem dizendo sim, ou levantando uma das mãos. Contrários, com o mesmo sinal. Foi aprovado um voto de louvor ao nosso irmão Lázaro. Por quê? O Lázaro, quer dizer, porque louvar é agradecer. E qualquer pessoa pode ser louvada. Não existe problema em louvar. Rapaz, que legal isso que você fez. E Deus é digno de louvor porque Ele opera maravilhas. Aí a gente canta: te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Bom, a gente pode repetir então o que significa louvar. O primeiro ponto. Não sei porque tem esse zero aí do lado, eu não tinha colocado ele, e ele está aparecendo ali. Louvar, não sei, uma nota que estão dando alguém, é você, Mateus? Louvar é reconhecer os feitos de alguém. Vamos repetir? Louvar, reconhecer os feitos de alguém. Então, é agradecer, é dizer que legal aquilo que você fez. E a Deus a gente louva porque a gente tem muitos motivos de louvor. O fato de estarmos aqui e não estarmos... Quem aqui está feliz, agradecido ao Senhor por estar nessa manhã aqui na igreja, ao invés do melhor hospital da cidade, mais confortável? Quantos? Quantos? E que bênção, todo mundo está feliz porque está aqui, não é? Que maravilha, nós estamos agradecidos ao Senhor pela bênção de estarmos aqui, não é? Que bênção, esse é o dia do Senhor, glória ao Senhor por isso, não é? Louvar é reconhecer os feitos de alguém. Agora deixa eu perguntar, o que significa adorar? Se render. Que mais? Um de cada vez, tá certo? Para não ter briga aqui na igreja, na escola dominical, tá bom? Vamos lá. Se render. Declarar o amor. Eita, que você é um homem apaixonado pelo Senhor, não é? Declarar o nosso amor ao Senhor. Que mais? Reconhecer como Senhor. Que bênção. Eu tenho uma frase para fechar tudo isso que vocês disseram. A frase é: reconhecer quem é Deus. Quando a gente reconhece quem é o Senhor, nós nos rendemos, nós declaramos o nosso amor, nós louvamos, quer dizer, nós foi o que você falou mesmo, René? Já esqueci. Reconhecemos Ele como Senhor. Nós temos vários atributos de Deus que são comunicados a nós, são chamados disso, de atributos comunicáveis, como amor. Em Deus Deus é fiel, Ele comunica fidelidade a nós também, né? Deus é, o que mais? Quais são os atributos comunicáveis de Deus? Que está em Deus e que Deus também, nós também podemos receber de Deus esses atributos, eles são comunicáveis, fidelidade, bondade, não é? Tudo isso está em Deus e Ele comunica a nós. Agora existem atributos que são incomunicáveis, que só Deus tem. Quem pode dizer alguns atributos de Deus? Onipotência, soberania, misericórdia. Esse é comunicável, hein? A gente pode também ser misericordioso, né? Com os outros, mas está em Deus mesmo, isso mesmo. Muito bom. Onisciência, onipresença, onipotência, o quê?
Assim, a onipresença também, pronto, que bênção. Então, quando nós adoramos a Deus, nós reconhecemos nele os atributos que a palavra de Deus comunica a nós. E, que mais? Adorar significa também prostrar-se diante do Senhor. Por quê? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, e nós não somos nada diante da presença dEle. Nós podemos cantar então: Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder, bem merecedor do Teu imenso amor. Através do Teu Filho tenho livre acesso a Ti, que me fez chegar aos Teus pés, me humilhar diante de Ti. Deixa o Teu rio passar em minha vida, vem curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o Teu querer, Senhor. Isso é adorar ao Senhor. Quando Isaías, Isaías capítulo 6, ele começa dizendo assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os serafins que tinham 6 asas, eles diziam algo muito importante, adorando ao Senhor, que era: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo. Nós podemos viver uma vida de santidade, mas só Deus é santo, santo, santo. Santíssimo é o nosso Deus. Ele comunica a sua santidade a nós, mas todos os atributos dele, nele, são perfeitos. É por isso que, como Rênia colocou, só Deus é digno de adoração, só Ele, mais ninguém. Não existe nada em nós que pode ser adorado. A gente pode até dizer, as pessoas usam como expressão, não é? Dizer assim: olha, eu adoro cuscuz. Mas isso não quer dizer que tem um altar ao cuscuz em casa, né? É que a gente gosta muito, aí a gente diz adorar, não é? Mas na verdade, o único digno de adoração de verdade, não expressão qualquer, mas a adoração é o Senhor. Ele é o único digno e mais ninguém. Ninguém pode ser adorado. Pode ser até louvado porque faz coisas legais, mas adorado só o Senhor. Agora uma pergunta: quem pode adorar? Quem pode adorar o Senhor? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, quem pode adorar são os salvos. Efésios 2, 8 e 9, o que é que diz lá? É pela graça que sois salvos, mediante a fé. Eita! Rapaz, tu é rápido, hein? Meu Deus, vamos lá, juntos? Pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. É um presente que Deus deu, não por obras, para que ninguém se glorie. Não tem a ver comigo, com a minha dignidade. É como naquele cântico, né? Não por causa de quem sou,
mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. E ele começa a reconhecer um bocado de coisa que ele não é, ou nós podemos através desse cântico reconhecer, né? Eu sou como um vento passageiro, que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um vapor, e ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Que bênção. Isso não dói no nosso coração. A gente não precisa de nenhum tipo de agrado para a nossa vida, né? A psicologia, um ramo da psicologia, pelo menos assim, fala sobre que nós temos como se fosse um barril que precisa ser cheio de afirmação, né? Puxa vida, nós precisamos ouvir que nós somos legais, que nós somos bons, que nós fazemos coisas boas, e assim nós vamos viver plenos, porque sabemos que somos úteis, que somos muito úteis, reconhecidos. Sabe o que a palavra de Deus faz com a gente? Esvazia esse barril e a gente vive muito mais feliz, que a gente não necessita do reconhecimento das pessoas. A gente sabe que a nossa suficiência vem do Senhor, mas nós só sabemos disso porque um dia, e Efésios 2 começa com Ele deu vida a vocês quando vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. Então, nós estávamos mortos e fomos ressuscitados, e agora somos salvos pela fé, pela graça do Senhor. Os nossos olhos foram abertos e nós podemos contemplar ao Senhor. Qual era a única coisa que a gente podia dizer senão: Senhor, eu quero a Ti? Agora, vai falar com o povo do mundo sobre Jesus Cristo. Quando nós dizemos assim: você quer agora aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador? Se pelo Espírito a pessoa não for ressuscitada, o que vai acontecer? Ele vai dizer: olha, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, eu não faço nada de errado, só falta ser crente mesmo, né? É como se dissesse assim: eu não preciso de Jesus agora, talvez depois, porque Ele não mata, nem rouba, nem fuma, nem faz nada de errado. Nós que não matamos, não roubamos, não fumamos, não fazemos nada de errado também, a gente sabe que a gente não presta, e a gente é feliz. Oh Deus, que graça maravilhosa essa que me alcançou, e hoje eu sou teu. O Senhor pegou um lixo e amou ao ponto de enviar Jesus Cristo para morrer na cruz por isso. Isso aqui, que nem presta, que cai, que às vezes se afeiçoa com coisas desse mundo, e o Senhor pela graça me chama. Em Hebreus, no capítulo 12, ele fala que Deus vos trata como a filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Agora, nós esperamos ansiosamente a correção do Senhor sempre, ainda que doa, nós preferimos do que a sua ausência, porque ele fala: mas se estáis sem correção, da qual todos os filhos se tornaram participantes, vocês não são filhos, vocês são bastardos. Veja só, é melhor ser filho, é melhor que o pai chegue com a chinela, né? E dê uma tabica de goiabeira, né? Como minha mãe usava, fazia zip, menino, eu acordava. Teve um dia que minha mãe falou isso para mim, disse assim: Luciano, acorde, viu? Eu já lhe chamei, daqui a pouco eu venho com a tabica para lhe acordar. Eu, tá certo, eu estava tão enfadado, e não é que eu peguei no sono de novo, quando foi de repente, foi zip, esse zip,
Rapaz, me despertou que eu, eita, né? Cocei o lugar onde estava lá a marca, né? Fica um pouco salientezinho, né? Hoje fui tomar café da manhã, estava tudo certo, né? É o meio que minha mãe tem para me fazer obedecer, né? Que bênção, né? Glória a Deus pela vida de manhinha, e glória a Deus que também de vez em quando pega em mim assim, fazendo uma zip, e eu, opa, vou obedecer, não é? Vamos obedecer. Em segundo lugar, quem pode adorar a Deus são os que vivem vida limpa. O que é que está escrito lá em 1 João 8? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mais uma vez, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Ele sabe que nós somos pó e quer que nós reconheçamos isso, não é? Repito, a gente não precisa de ninguém elogiando a gente, não. A palavra de Deus, que é a verdade, afirma que nós não prestamos e nós temos saúde. Ainda assim, a nossa saúde está em reconhecer a graça de Deus. Então, quem reconhece ao Senhor, reconhece também a si próprio. E aí diz: Senhor, eu não presto, e eu quero, Senhor, o teu perdão, eu preciso do teu perdão, eu preciso do Senhor. E por último, quem pode adorar a Deus? Os que vivem cheios do Espírito Santo. Nós falamos ontem à noite sobre isso, né? Que isso não tem a ver com uma oração, mas tem a ver com uma vida inteira ligada à palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ambas as afirmações têm o mesmo significado. Uma vida de relacionamento com a palavra de Deus, de tal forma que nós somos guiados por isso, pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus. Tem um cântico também para isso, né? Eu queria ver se cantava outro. Não sei se vocês conhecem. Deixa eu ver um tom melhor. Espírito, vocês lembram? Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, aí, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver. Ficou grave, não foi? As meninas é que gostam. O meu pensar, o meu falar,
meu sentir, o meu agir, pela palavra. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Amém? Aí é por isso que só os salvos podem adorar, só os que vivem vida limpa podem adorar, só os que são cheios do Espírito Santo podem adorar a Deus, porque não há como conhecer a Deus sem Deus. É por isso que aí vem a última afirmação dessa primeira parte, que é: qualquer pessoa que não seja salva, cheia do Espírito Santo, que não viva a vida limpa, vai acender diante de Deus fogo estranho. Por isso que a gente não chama o melhor pianista de Natal para ser o pianista aqui na igreja. Não é qualquer um. Não é qualquer um que pode chegar diante de Deus para adorar, oferecer para Ele uma. Vê só, tinha ali em Levíticos capítulo 1, capítulo 10, de 1 a 3. Dá uma olhada, por favor, irmãos. Vamos abrir lá. Levíticos. A bênção é não enxergar aqui, né? Mas se alguém achar primeiro que eu, por favor. Quem foi que acendeu essa luz? Ah, obrigado. Deixa eu falar, eu posso levar Mateus para Recife? Não é? Rapaz, ele é muito desenrolado. Sim, pronto. Só os sacerdotes eram dignos de entrar na presença de Deus, a linhagem de Arão. E aí, o texto bíblico fala assim, que Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que eles não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão, que perdeu os filhos, se calou. Veja, esse texto está dizendo assim: é a minha santidade que é manifesta no meu culto. É dela que nós nos apropriamos para chegar aqui. Deve existir em nosso coração temor tal ao Senhor, que não venhamos diante da sua presença de qualquer jeito. É fundamental uma vida de santidade, que quando cheguemos aqui para adorar ao Deus vivo e todo-poderoso, não sejamos por Ele reprovados. Imagina, eles eram filhos do pastor, mas acenderam diante do Senhor fogo estranho. Eles eram classificados como membros daqueles que tinham acesso à presença de Deus, mas acenderam diante de Deus fogo estranho. Nós não precisamos temer aos homens que podem tirar a nossa vida, mas devemos temer a Deus, porque Ele é poderoso para não apenas tirar a nossa vida, mas lançar a nossa alma
no inferno. A nossa vida tem que ser uma vida de temor a esse Deus. Algumas pessoas tentam restringir o temor ao respeito, mas nós não podemos perder de vista o medo também, da mão do Deus Todo-Poderoso, que nos chama à sua presença, mas nos dá todo o ensinamento que nós precisamos para não trazermos qualquer coisa diante dele. Eu não venho de qualquer jeito, eu venho diante da presença de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, completamente consciente da minha miséria, e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, como aquele publicano, não é? Nós não chegamos aqui porque temos dignidade, nós chegamos diante dele pela graça. Só reconhece ou só conhece a graça de Deus quem se vê pecador. Só conhece a graça de Deus quem se vê indigno. E aí, quando nós olhamos para nós mesmos, para dentro de nós, nós descobrimos que nós não somos nada. E aí, nesse sentido, eu gostaria de falar sobre perigos na vida dos músicos. Deixa eu beber água aqui enquanto... Só um momento. Rapaz, 7 chaves aqui. Danaram cola aqui, eu espero que não tenha caído cola dentro da água. É uma piada, irmãos, por favor. Obrigado aí, viu, Neto? Veja, existe um coração que é conhecido e é título de um livro chamado Coração do Artista. Porque existem muitas tentações nas artes. Um artista, ele produz arte e tenta aperfeiçoar essa arte da melhor forma para oferecer ao público, não é? Ele tenta fazer isso. E nos nossos tempos, os artistas, eles não estão restritos a um lugar, mas eles estão em todo lugar, o tempo todo. Nós temos acesso a vários artistas, e esses artistas ganham nome, ganham dinheiro, e até no meio evangélico, os artistas, eles aparecem dentro de estrelas, né? A MK Publicitar, que é uma empresa, é uma gravadora, ela coloca os seus artistas dentro de estrelas. São as estrelas da MK Publicitar. Ela é só uma das várias empresas que, assim, de forma digna, produz material evangélico, para evangélico. Mas tudo isso pode ser um perigo para o coração do músico, porque o músico vive lutando contra o seu próprio coração. O músico precisa, pode passar, o músico precisa guardar o seu coração em primeiro lugar do orgulho. O Salmo 131 fala assim: Senhor, não é altivo o meu olhar, o Salmo 131, tu podes achar aí, Mateus, por favor? Meu coração não se elevou, nem é altivo o meu olhar. Assim, pronto. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. O que Davi, que é um artista, Davi é um artista que não somente tocava bem a harpa, mas ele também produzia instrumentos. Ele era eu imagino, um excelente instrumentista. Ele devia cantar bem, ele compunha bem. Os cânticos dele nós cantamos ainda hoje,
ele está na parada do sucesso dos crentes, né? Até hoje, os crentes cantam as coisas que Davi compôs, mas ele está dizendo assim: olha, eu fiz calar e sossegar a minha alma. O que Davi está dizendo é que a satisfação do meu coração não está em elevar o meu, e olha que ele era o rei de Israel, mas eu não elevo o meu coração, eu faço calar e sossegar a minha alma. Sabe quando, quem tem filho aqui, que mamou, não é? Sabe o que é isso, né? Depois que a criança termina de mamar, o que é que acontece com ela? Dorme pesadamente, né? A gente levanta o bracinho assim, o bracinho cai lá, né? Completamente satisfeita. Ele está dizendo assim: como essa criança, tal é a minha alma para comigo, eu estou totalmente satisfeito no Senhor. A minha alma de vez em quando quer se achar, mas aí eu digo assim: fica na tua, né? Te aquieta, ó minha alma, no Senhor. Um outro perigo que nós temos na vida dos músicos é indiscrição, né? Pode se apresentar na roupa, né? Tem roupas que são, né? Uma irmã que usa uma saia meio puxada um pouco mais para cima, talvez 2 palmos acima do joelho, não é? Ou camisa, ou acessórios assim, de repente uma ataca, ou uma como é o nome? Como é o nome daquele? Diadema com um cacho de bananas, né? Aqui na cabeça da irmã, ou sei lá, um sol aqui, ou então o irmão que vem para aqui para frente com a camisa de um time de futebol. Veja, eu coloquei isso, mas isso não é pecado não, tá certo? Eu falo de indiscrição, porque muitas vezes assim, tem gente que é meio doente por futebol, e aí às vezes o outro está com a camisa do time adversário, e aí já começa: meu irmão, como é que o cara vem com a camisa dessa? Pronto, já tirou o foco do culto, não é? Dizem que um dia alguém encontrou Hitler depois da guerra, pensavam que ele tinha morrido, mas não, encontraram ele numa cafeteria, tomando café tranquilamente. E aí, quando aquele homem encontrou o Hitler, que reconheceu, ele fez assim: ei, você é Hitler, né? Aí ele disse: sou sim, pois não? Ele disse: como é que você pode estar aqui tomando um cafezinho aqui tranquilamente depois de tudo que você fez? Aí, mas o que foi que eu fiz? Você matou mais de 6 milhões de judeus, fora negros, fora homossexuais, foram pessoas que você não gostava, rapaz. Como é que você diz assim: o que foi que eu fiz? Aí ele disse: isso é gente insignificante que você esqueceria rapidamente. Insignificante? Que insignificante? O que eu não estou dizendo aqui para você? Eu disse: eu matei tudo isso e mais uma vaca. Aí ele falou: uma vaca? Olha aí, está vendo? Já esqueceu aqueles todos mortos, está vendo? Só porque eu falei isso, é gente insignificante, não é? Então assim, às vezes, o foco da gente é roubado por uma vaca, uma coisa sem importância nenhuma, mas que a gente precisa ter cuidado, para que não chame a atenção dos irmãos, sabe? Então é um cuidado que pode variar, talvez, não sei, talvez aqui em Natal não seja problema a camisa de futebol, mas lá em Pernambuco isso é um problema sério, sabe? Assim, as pessoas assim, são meio religião, né? Se você é torcedor do Santa, do Sport ou do Náutico, ai de você se você falar mal do time dele, né? É uma coisa assim terrível. Então, indiscrição também pode ser demonstrada quando a pessoa está na frente e assim, vai fazer um solo, né? Aí está o irmão fazendo um solo e começa a fazer careta. Ele está dizendo assim: olhem para mim, não é? Olhem para mim, olha como eu sou feio, não é? Assim, as pessoas às vezes querem isso, e vai fazer um dó maior, e não está fazendo nada demais, mas está querendo dizer para as pessoas assim: olhem para mim, e a palavra de Deus está chamando a gente: olhem para Cristo. A equipe que vem aqui à frente precisa estar comprometida com isso. Olhem para Jesus, olhem
para Jesus. Ele é o centro do culto, Ele é o alvo do culto, é para Ele este culto, não é para mim. Então, cuidado com a indiscrição. Que mais? Insubmissão. Insubmissão é uma coisa tremenda no meio do ministério, né? Dos ministérios, mas o ministério de música fica no culto, né? Fica no meio daquela apresentação. O pastor, de repente o grupo de louvor preparou 3, 4 músicas, e aí o pastor chega assim e fala assim, ó, hoje pela manhã vocês vão só tocar 2, porque eu tenho uma mensagem mais extensa hoje, não quero atrapalhar a escola dominical. Ou, aqui não tem pregação pela manhã, né? Tem a escola dominical, que é o alvo. Tem a pastoral, né? Então eu vou dar uma pastoral mais longa, sei lá, e aí vocês vão cantar menos. Aí o pessoal do grupo do louvor, o que é que a gente faz agora? A gente preparou 4, a gente ficou até meia-noite aqui ensaiando, vamos fazer um pupurri. A gente junta 2 e depois junta mais 2, canta 4 e ele pensa que só cantamos 2, né? Insubmissão é uma coisa terrível. Fala para o irmão da guitarra, irmão, eita, não é contigo não, viu, Pedro? Você é extremamente educado, viu? Você e Pedro, irmão, que meninos educados. Mas tem guitarrista que gosta da guitarra no talo, não é? Aí vai lá na frente e quando faz, né, as irmãs começam a cantar feito os Flintstones. Ninguém ouve, por quê? Porque tá a guitarra lá e baixe aí. Eu lembro do pastor Sérgio Vitalino, uma vez, ele desceu do púlpito, tocou no ombro do guitarrista e disse assim, meu filho, mais baixo, na frente de todo mundo, porque ele já tinha falado com ele 2 vezes, e a guitarra continuava, aí pronto, agora todo mundo vai saber que eu não estou de acordo com isso. Insubmissão é uma coisa terrível e se manifesta também nos compromissos que nós precisamos ter como grupo de louvor, como equipe que toca diante de Deus. Nós temos compromisso de assistir a igreja em todas as suas atividades. Claro, pode ser que alguém esteja trabalhando ou estudando ou fazendo alguma coisa importante num momento em que a igreja precise e não seja possível. Mas nunca pode ser, como eu estava falando ontem para o grupo de louvor, com relação a um irmão que disse assim, eu não consigo acordar. E aí eu disse para ele assim, mas você tem que acordar. Ele estava no acampamento da igreja, e aí todos os dias o culto das 9 da manhã, né? Aí ele disse assim, rapaz, de manhã não conte comigo. Eu disse, eu estou contando com você. E o interessante, eita, eu não lembrei de minha mãe na hora, senão eu pegava uma tabica de goiabeira para acordá-lo, né? Eu queria ver ele continuar dormindo, né? Mas eu fui lá, chamei o miserável, o abençoado, né? O abençoado acorde, e ele, não dá não para mim não, e ficou lá, deitado em berço esplêndido, ó. Aí quando foi à noite, lá vem ele com o cubo, colocando o cubo assim, e você não vai tocar não, porque nós estamos aqui para servir a Deus e não a nós mesmos. Então, pode ser o baterista que toca alto mais, apesar de que aqui tem um controle bom, né? A bateria eletrônica segura o baterista, né? Basta o menino na mesa de som baixar, o baterista vai estar só fazendo sinais, né? De libras, né? Então, pode existir isso, pode existir também falta de compromisso, tem tudo a ver também com a insubmissão também, falta de compromisso com as coisas, com a vida da igreja. Veja, nós servimos na igreja, porque a igreja tem uma vida, e nós estamos dizendo assim, nós queremos viver a vida da igreja, nós queremos que a vida da igreja seja alegre, eu estou completamente envolvido com tudo. Talvez alguém não possa se envolver com a vida da igreja, assim, digamos que
A gente estava falando ontem sobre alguém que de repente mora num lugar distante e o ônibus só chega meia hora antes do culto chegar, e aí quando chega sempre na hora de começar o culto. Talvez Deus esteja dizendo assim: olha, não é o momento ainda de participar, porque aí a pessoa não pode nem se ajustar, passar o som, ligar tudo direitinho para começar, e aí vai começar a atrapalhar o culto ao Senhor. Aí a pessoa pode dizer assim, sem nenhum problema: puxa vida, a circunstância em que eu estou me impede de me envolver com a vida da igreja como eu deveria me envolver. E aí eu dou um passo atrás e peço, oro ao Senhor: Pai, me dá o privilégio de voltar a servir ao Senhor, me ajuda, porque eu não tenho condições de chegar na hora, e eu quero chegar na hora. De repente até o Senhor ressuscita alguém que diz assim: eu vou lhe buscar, fulano mora em, sei lá, na Paraíba, e aí vai passar lá na Paraíba todo domingo para buscar você e e trazer você para cá, e assim, amém, que bênção, não é? E a gente pode servir ao Senhor, mas é necessário, não pode deixar de haver compromisso com a obra do Senhor. Então, pontualidade, aprender as músicas, disposição para servir, disposição mesmo, conta comigo. Aprender as músicas, o que eu quero dizer é porque às vezes a pessoa recebe o repertório, mas não liga para o repertório. Quando chega na hora do ensaio, é que vai aprender a música. Não, aprenda antes. Procura ver, o compromisso com o Senhor é tão grande que a pessoa diz assim: eu vou me preparar para o ensaio. Chega no ensaio, junta com todo mundo, eu já sei exatamente o que eu tenho que fazer. E aí quando junta, fica ótimo. Quando viermos aqui oferecer a adoração ao Senhor, conduzir a igreja, a gente não vai chamar a atenção por causa dos nossos erros. Claro, é possível errar, mas nunca vai ser por falta de compromisso. Nunca vai ser, porque eu estou comprometido com uma oferta perfeita ao Senhor. Que mais? Falta de integridade. É o crente Raimundo, né? Pé na igreja, pé no mundo, né? Vive uma vida aqui na frente, né? Uma santidade assim, irmãos, aleluia, como é bom estarmos aqui na frente, né? Para louvarmos ao Senhor. E aí quando chega em casa, é o cão chupando manga, né? É ignorante com a sua esposa, não ama a sua esposa, é uma fera com os filhos, quase mata eles, não disciplina, ele mata a raiva. É uma pessoa que no trabalho é mal visto por todo mundo. Isso é falta de integridade. É quando a pessoa não é inteira, é uma coisa aqui e é outra na rua. Ninguém reconhece. Quando alguém chega aqui na igreja, de repente quando olha, gente, e é crente? Eu nem sabia, trabalho com ele há 20 anos e não sabia que o danado era crente. Danado é uma palavra bem adequada às vezes para as pessoas, porque danado significa condenado ao inferno, não é? E aí, você olha para aí, esse daí, eu pensei que ele era filho do diabo, mas o bicho gosta de tocar na igreja. Que bênção, né? Que maravilha. Eu garanto, como ninguém vai entender o porquê que essa pessoa está lá na frente. Vamos em frente? Falta de paciência. Falta de paciência é assim. Vamos lá, no ensaio, né? A gente está lá no ensaio e às vezes tem um irmão que está meio desligado na hora, né? Aí faz assim, vamos lá, é dó, vai para fá, fá, e chuta, né? Tem tanta briga nos ministérios de música ao redor do mundo, sabe? Gente que não tem paciência um com o outro, que já olha na carne, né? Já chega na carne para ensaiar, e aí começa a briga, discussões, às vezes é inveja, às vezes é falta de paciência, porque o outro está aparecendo mais do que a si próprio. Briga em ministério de música,
Eu já vi algumas. Eu lembro de uma vez que eu disse para um baixista assim, eu disse: fulano, faz mais simples, e aí ele que estava fazendo o tempo todinho, né? Eu disse assim: faz mais simples, para poder, quando for na hora certa, você fizer alguma coisa diferente, ela possa realçar, não é? Se ficar o tempo todinho, a música fica muito encharcada. Pronto, tá bom, eu não vou tocar mais não, sabe? Já vai assim, já fica, o coração já partiu, já, a pessoa já está com vontade de chorar, sabe? Não tem paciência com o pastor que está falando com ele, não é? Ouve, presta atenção, coração de servo, eu estou para servir, e eu vou ouvir a exortação que me vai ser dada, com alegria. A gente está junto nessa caminhada. Talvez até o baixista esteja certo e o pastor está errado, mas ele está ali, olha, na paz, porque é uma oferta que ele vai oferecer, não para si mesmo. Neto não está ali tocando bateria, teclado, ou guitarra, ou violão, ou quanto mais instrumento tu toca, mano? O que quer que seja lá, pandeiro, o que for, para ele não. Pedro, o outro, e o outro também, os dois, né? Não estão ali tocando para eles, não. Aí se alguém chegar e falar, fizer alguma crítica a eles, aí eles já não gostei, já não quero mais tocar nesse ministério. Eles estão fazendo para o Senhor. Se alguém chega e fala alguma coisa, e às vezes as pessoas não são muito pacientes também na hora de exortar. Na hora de exortar, nós devemos fazer isso com espírito de brandura, como fala a palavra de Deus lá em Gálatas 6:2. A gente estava falando ontem, né? Chega lá com tranquilidade, diz assim: ó, fulano, está precisando melhorar, vamos lá? E aí o outro ouve e diz assim: rapaz, é mesmo. Ou então, mesmo que desconcorde, né? Vamos falar por aí, né? Mesmo que desconcorde, né? Mesmo que não concorde com aquilo que está sendo dito, vamos lá, rapaz, eu estou oferecendo para o Senhor, vou ouvir a minha liderança com paciência. Outra coisa, falta de conhecimento bíblico. Irmãos, vamos adorar a Deus de todo o nosso coração, porque, como falei ontem, a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é? Assim fala a palavra de Deus, e o Senhor está falando ao nosso coração nessa manhã, não é? Não sabe nada da palavra de Deus assim, e está ali, ministrando ao Senhor. Todo mundo que é de um ministério, que serve ao Senhor, e principalmente pensando no culto ao Senhor, precisa andar com Deus. A gente precisa andar com Deus, a gente precisa conhecer bem o Deus a quem nós servimos. Nós temos um compromisso enorme de estarmos aqui, e esse compromisso ele se manifesta na nossa vida devocional. Então, falta de conhecimento bíblico não precisa ser aplicada somente àquele que está dirigindo os cânticos, falando com a igreja, mas a todos que servem ao Senhor na igreja. Todos precisam conhecer a Bíblia, precisam diariamente um chazinho de Naum, um chazinho de Abacuque, né? Assim, pegar a palavra de Deus, orar ao Senhor e dizer assim: Senhor, eu quero ouvir o Senhor falando comigo. E aí, na sequência, de repente, pega Efésios. A gente estava falando ontem em Efésios, né? Efésios é um livro maravilhoso. A primeira parte fala quem nós somos em Cristo Jesus. A segunda parte fala por que nós somos quem nós somos, como nós devemos agir no mundo. Vê, cada versículo que a gente lê em Efésios, a gente vai ver Deus falando com a gente. Então é fundamental conhecer a palavra de Deus para servir. Eu não conhecia, mas já estou servindo. Dá tempo, hoje, já começa separando um tempo para o Senhor. Amanhã, quando acordar, se você tem um dia muito cheio, é muito ocupado, acorda meia hora antes, e vai ler a palavra. Vai dormir, está muito cansado,
não é? Às vezes, né? Então, separa o tempo de verdade para Deus. Senhor, eu tenho que acordar todo dia às 4 horas da manhã, eu vou me acordar às 3:30 para buscar o Senhor. No sábado à noite, eu não vou ficar até meia-noite no meio da rua, no oco do mundo, como o pessoal fala, né? Fazendo as coisas, não, porque no dia seguinte é o dia do Senhor, eu tenho que estar bem, né? Isso é só um adendo, tá certo? Só lembrando que o dia do Senhor é um dia que a gente se prepara para Ele, tá certo? O dia de hoje nós nos preparamos para estar aqui. Então a nossa programação, ela tem um limite para não atrapalhar a nossa vida com Deus no dia do Senhor. Que mais? Falta de desenvolvimento da habilidade. Não estuda. É o irmão que está há 20 anos tocando na igreja e toca batata azul. Batata azul, batata azul, batata azul, batata azul, sabe? Aí, todas as vezes que ele vai tocar, é o único ritmo que ele sabe. E a igreja já não aguenta mais e ele lá. O pessoal diz assim: irmão, você tem que desenvolver o seu dom. E o irmão não quer desenvolver. Isso é um perigo grave na vida dos músicos. E a gente hoje é indesculpável, porque no YouTube tem curso de todos os instrumentos que existem no mundo. Pensa num instrumento aí. Tem aula sobre isso no YouTube de graça. Então, separa um tempo diariamente para estudar o seu instrumento, para ver o que se fala sobre canto, né? De repente tem um canal no YouTube de uma universidade, de uma professora de canto, ou de um professor de canto, ou de instrumento, e eu vou aprender, eu vou desenvolver o meu dom. Por quê? Porque é para Deus, porque Deus requer isso de mim, requer que eu desenvolva a minha oferta a Ele. Eu preciso estudar música. Eu só não estudo música quando eu estou doente. Eu não estou sem condições de estudar música, porque eu estou de cama, né? Pronto, estou desculpado. Mas fora isso, eu tenho que separar um tempo para desenvolver o meu instrumento, porque é para Deus, não é para a igreja. A igreja está completamente satisfeita, mas a oferta que eu tenho para Deus, ela é aperfeiçoável, ela pode ser cada vez melhor, e Deus pode olhar e dizer assim: ei, de novo isso aqui, está faltando isso, isso e isso, e você não está nem aí, que é isso? Desenvolver o dom. O que mais? Falta de empatia com os diferentes. Quando eu pensei nesse perigo na vida dos músicos, é porque às vezes um músico sabe muito e o outro está começando, não é? Então a gente precisa se identificar com o outro, né? E se dispor. A empatia chama a gente a se aproximar, não é? O Senhor, Ele se identificou conosco, e sem pecado, o Senhor Jesus, Ele veio e se identificou com pecadores como nós. Por que você, que é pecador, não se compadece de outro pecador? A empatia com os diferentes é importante. O que mais? Confundir o altar com um palco. Você não está chamando atenção para você, né? A gente já falou isso. Outra, repetir performances gravadas, não é? Tem uma oração que é feita naquele culto ao vivo. Eu aprendi o cântico e aí todas as vezes que eu ouço, eu já aprendi o que é que dizia. Eu lembro de uma música que fala assim: Jesus, vocês conhecem? Pão da vida, Jesus, luz do mundo. Conhece, Débora? Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Aí digamos que vá para o fim.
recebe adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe adoração. Ora la maia cana la baxerele vaia. O cantor lá faz isso, aí eu venho fazer aqui. Ou ele faz uma oração assim, eu decoro aquela oração e faço de novo aqui. Eu preciso entrar nesse momento, nesse culto. Aquela performance foi muito legal, eu até posso achar interessante, mas eu preciso me encaixar a minha igreja, a minha congregação, a minha comunidade, como ela é. Eu preciso ser espontâneo na hora de orar ao Senhor, ou muitas vezes, se no meio daquela música tem uma oração, mas não é isso que vai acontecer no culto, não tem problema. Eu não preciso trazer um retrato daquilo que está na gravação para o culto. E por último, eu quero falar sobre ensaios. Veja só, eu estou falando com gente que nem é do grupo de louvor, não é? Mas eu não tirei isso daqui, tem outras coisas que eu não tirei, mas não vou falar. Mas eu vou falar objetivamente sobre isso, porque isso é importante. A gente falou sobre se preparar antes, né? Então, uma pessoa que faz a lista dos cânticos, é importante que todo mundo esteja na mesma página. O que significa na mesma página? Aqui é literalmente assim, o arranjo que a gente vai cantar ou tocar, precisa ser um arranjo único. Então, com antecedência, para tornar indesculpáveis todos os músicos, todo mundo vai saber exatamente o que vai ser tocado, para poder cada músico avaliar se tem condições de tocar aquela música, quanto tempo vai precisar para poder desenvolver aquela música dentro do... O que pode fazer de melhor naquela música. A gente precisa ouvir aquela música, sabe? Para não cantar outra música, não fazer menos do que o original. E aí, com isso, a gente ouve o original, conhece bem o original, e aí a gente vai poder executar e até ter ideias melhores, sabe? Isso, quando eu falo para músico, eu falo com muita tranquilidade, porque eu sei que aquilo que nos interessa, a gente corre atrás. Mas muitas vezes a gente está muito cansado, então, com antecedência, a gente precisa receber as músicas para poder se preparar para elas. Então, distribui, eu falo as cifras, mas pode ser assim, a lista dos cânticos, com antecedência, e todo mundo ouve a mesma música e toca igual. Se possível, assim, usa pastas, né, assim, para que as pessoas possam usar, mas assim, isso aqui já está meio ultrapassado, porque hoje a gente tem tablet, tem celular mesmo, né, e aí pode usar, mas o repertório em sequência, para a gente saber exatamente, todo mundo saber quais são as músicas. Às vezes eu esqueço, né? Eu estou sem uma estante agora no momento lá na igreja, vou até essa semana comprar, mas quando eu estou sem a estante, todo mundo sabe melhor que eu, aí fala para mim e a gente vai seguindo juntos, não é? É muito bom, é muito importante. É bom que esses links também das músicas sejam enviados, né? Porque às vezes tem uma música que tem o mesmo nome, mas são músicas diferentes. Aí o pessoal da multimídia também, que recebe com antecedência, que está com as músicas todas organizadas. A gente está falando de organização. A gente está falando de tornar indesculpáveis aqueles que pensam que pode servir ao Senhor de forma irresponsável. A gente se organiza para oferecer tudo bem direitinho, para que todo mundo possa ter total conhecimento da oferta que vai ser dada ao Senhor, tá certo? Concentração no repertório. Quando a gente está ensaiando,
a gente não pode se perder não, porque o tempo passa e às vezes assim, a gente acaba dizendo assim, não vai dar tempo de passar isso. Não, concentra no repertório e, de preferência, concentra no vocal, vê como é que ele está cantando, concentra no instrumental, mesmo que não dê para fazer um ensaio para cada um, não é, porque as realidades são diferentes, então, mas não deixa que as pessoas cantem de qualquer jeito, ou toquem de qualquer jeito. Presta atenção, quem tem mais conhecimento, ajuda quem tem menos conhecimento, e a gente caminha junto. Isso é muito importante, o instrumental serve ao vocal, tá certo? A gente toca, mas a gente tem que ter certeza de que a igreja está ouvindo a voz de quem está cantando. Então, se eu estou tocando, está muito alto, eu baixo um pouquinho mais o meu instrumento, para não cobrir a voz de quem está cantando, porque a letra da música é mais importante do que a harmonia que a acompanha. Então, o instrumental serve ao vocal. Contrabaixo de preferência, e aqui na igreja está tranquilo, viu? Contrabaixo no pé do baterista, não é? Isso organiza bem, muito bem, viu, Paulinho? Muito bem, viu? Todos os bateristas aqui da igreja, você, Natão, não é? E atenção aos detalhes, é uma oferta para o Senhor, então presta atenção, tem alguém que está cantando diferente, para tudo, vamos ver essa partezinha aqui, sabe? E vamos passar bem direitinho, para ficar tudo por igual. Tem um instrumento que está fazendo uma harmonia, e tem outro que está fazendo outra, presta atenção, se os dois não perceberam, um terceiro pode estar atento aos detalhes, e vai ajudar. E por último, quer dizer, não é por último não, menos é mais, vocês conhecem isso, né? Então, simplicidade na hora de tocar, ajuda para que todos os instrumentos sejam ouvidos. Não ficar tocando enquanto se passa algum instrumento, às vezes existe a necessidade de passar a guitarra, né? Vamos lá, vamos de novo esse solo, aí está o outro lá no teclado, enquanto está lá, né? Começa aquele negócio, daqui a pouco explode uma guerra no meio da igreja, porque muito barulho foi irritando a pessoa, né? Então, todo mundo concentrado naquilo que está acontecendo. Deixa eu ver, pulando o music stand, crescimento musical, é isso, irmãos. Acho que eu já falei tudo. Falei muito, não foi? Mas falei no tempo certo. Vamos orar? É bom a gente saber disso, mesmo quando a gente não participa do ministério, porque aqueles que não participam podem orar por aqueles que fazem parte do ministério. Não é fácil, mas é maravilhoso. É ou não é isso? É maravilhoso servir ao Senhor no ministério de música. É um privilégio. Nós participamos do culto ao Senhor, nós conduzimos a igreja do Senhor, nós nos preparamos bem, porque também o pastor, quando vai pregar, ele se prepara bem, ele gasta tempo se preparando para trazer um alimento para a igreja que seja saudável. A equipe de louvor não está isenta também disso. Nós estamos comprometidos com o Senhor e com o culto a Ele. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã em que pudemos meditar naquilo que oferecemos a Ti, no culto divino, no culto ao Rei dos Reis, que está presente nesse lugar. Recebe, Senhor, a nossa oferta sempre, aperfeiçoa, Pai eterno, a nossa vida, para que nos acheguemos a Ti com toda tranquilidade, com toda alegria, diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, Senhor, por cada componente do Ministério de Música da Igreja Presbiteriana
Marinas Praia Sul. Que o Senhor abençoe essa igreja, através do ministério de música dessa igreja também. Que essa igreja seja conhecida pelo compromisso que aqueles que fazem a música têm com o Senhor. Que o Senhor seja glorificado, Senhor, na nossa vida, no nosso dia a dia e celebrado no domingo, por causa daquilo que o Senhor falou conosco durante a semana. Que seja assim para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, e receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso amado Pai, que a bênção e a consolação que vem do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.